Com a palavra, nobre vereador Claudinei. Senhor presidente, nós vereadores, munícipes presentes. Senhor presidente, como já foi citado pelo companheiro nessa tribuna, com relação a comércio, é aquilo que eu já falei alguns meses atrás e de repente foi mal interpretado nessa casa quando eu falei da questão da vigilância sanitária. Por quê, senhor presidente? O que vem ocorrendo, na verdade, e nós aqui nessa casa sabemos disso. O senhor prefeito está se escondendo atrás da mesa e não está querendo também aparecer e enfrentar os problemas. Porque se existem fatores irregulares, seja no comércio de madeira, como já foi citado aqui, seja no comércio de produtos químicos, o que nós precisamos fazer? A cidade é pequena, já falei isso. Falei do caso de um funcionário, da sua esposa professora, que está sofrendo problema com o comércio no município e que deveria ser resolvido muito rapidamente com uma conversa, como os demais. Eu marco que na segunda-feira vou atender todos os comerciantes, mais a associação comercial. Vamos apresentar, então, o que vem ocorrendo, sem precisar constranger ninguém. Vamos dar um prazo adequado, porque se nós formos pegar todos os buracos que estão na rua e falar que se amanhã não arrumar os buracos, nós também vamos fechar a prefeitura, então ela já está fechada faz tempo. Se nós falar da ponte, que está aí, próximo da cidade, que tiraram a madeira e até hoje não colocaram, nós vamos fechar a prefeitura amanhã também. Então nós precisamos respeitar essas pessoas e conversar. Sempre foi dito, uma criança você não vai lá e dá um tapa nela que você vai curar. Você vai conversar. Agora você não vê uma ação do executivo com relação a isso. E todos os problemas que eles causam, em primeiro lugar, é o vereador que recebe um telefonema, é para ele que chega o problema, porque nós estamos na rua, nós não se acovardamos, não nos escondemos. Não adianta falar que eu vou para São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, buscar verba. Eu tenho que estar na rua onde o povo me elegeu. Ou então deixar minha porta aberta e atender a população. Agora, o que eu não posso é simplesmente chegar lá e fecha. Fecha ali, tira esse produto, tira aquilo outro. Contratou, eu não sou contra não. A gente tem que explicar as coisas corretas. Contratou-se uma pessoa para vigilância sanitária. 4.500, 5.000, 6.000, veio o contrato. Se essa pessoa veio para ensinar os demais a trabalhar, por que não fez palestra com todos os comerciantes? Não foi conversar com todas as pessoas que produzem, seja mel, seja uma farinha, que essas coisas estão tudo rotulado? Não estão, um ou outro está. Então o que nós precisamos, vereadores, na verdade é nós conversarmos, apresentarmos, discutir. Permite citar o vereador Paulo, nós falamos semana passada, fórum, vamos discutir em fórum, agora é só do comércio, agora é só dos produtos, mas não chegar ali, onde a pessoa já gastou o dinheiro dela do mês, para pôr produto, para ter sua arrecadação, guarda tudo, fecha-se tudo, para. Não é assim, nós sabemos que não é dessa forma. Então o executivo está muito enganado da forma que ele está conduzindo a cidade. As pessoas mais próximas dele têm que dizer isso a ele. Eu não sou próximo a ele. A verdade, sou visto como oposição, por não concordar com inúmeras coisas que estão ocorrendo. Falamos aqui de luz. Ah, construiu a casa e não pode ligar a luz, tá? E quantas casas estão sendo construídas ainda? Então são essas situações. Vamos conversar, dialogar, chamar os vereadores. Aqui na casa, 3 vereadores. Todos nós fazemos parte de comissão. Tem a comissão de indústria, comércio. Chama. Porque o vereador, quando está no comércio dele, ou em outra localidade, e ele é cobrado disso daí, ele também se sente constrangido. Por quê? Porque sai uma decisão, corre, se faz, e a gente pouco está sabendo. Que nem com nós conversamos. Apesar que para quem manda um projeto no dia para ser aprovado no mesmo, mostra como está indo a administração.
E nós aprovamos para que outros não percam aí recursos, como foi hoje o Renda Cidadã. Então o que é preciso, senhor presidente, nobres vereadores, é que o senhor prefeito, ele se reúna com a comunidade. Que ele sente. Olha, pessoal, eu estou sendo cobrado como prefeito, está acontecendo isso, isso e isso. E eu preciso passar isso para vocês e vamos ver qual a melhor forma para nós conduzir o processo. É tão difícil fazer isso. É tão difícil chegar ali para o comerciante que está ali 10 anos. O senhor prefeito foi vereador, o senhor prefeito foi secretário de saúde, ele cuidava de tudo isso. Então é fácil. É fácil eu mandar o Joãozinho ir lá e, olha, manda arrancar aqueles produtos. Não pode fazer assim. Acho que a forma está errada. Tem que ter uma conversa. Pagou-se para um profissional da área, pague-se para que ele também fale com todos. Não só chegar lá e colocar a caneta e sair. Se eu pegar um jovem de 16, 17 anos, ele vai lá também, ó. Isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, está tudo errado. Mas só o comércio precisa estar errado. A prefeitura está tudo certo. Está tudo limpo, está tudo certo, banheiro no atendimento normal, medicamento ótimo, está tudo em ordem. Estradas boas, buracos tapados, pontes feitas. Não é. Então o que está faltando é abaixar. Acho que o cargo subiu um pouco. Então tem que abaixar, conversar no nível com as pessoas. Não se acovardar. Sente, conversa, chama os vereadores, vem aqui na Câmara. Olha, vão reunir todos os comerciantes aqui. Falar, olha, você que é desse ramo, você que é daquele. Agora, um simples fato de um barulho, de uma bagunça, não se toma atitude? Vai tomar atitude de outra coisa? Tem coisa que demora 3 meses para ser tomada atitude e não toma. Então acho que está faltando planejamento. Tem que tratar assim como empresa. Mas eu tenho que ver quem são meus empregados. Quem é que paga os impostos? Quem é que coloca o dinheiro lá no final do mês? Quem é que ajuda a administrar a cidade? Tudo isso tem que ser pensado. E essa forma que não está ocorrendo. Eu estou aqui há alguns anos e não vi acontecer as coisas que estão acontecendo agora. Se estava errado tudo no passado, como já foi dito que não pode querer acertar tudo em 1 hora de administração. Tem que ser acertado ponto a ponto, conversando, respeitando as pessoas. Nós temos características do interior. Né? Fazer o Pai da Grande São Paulo é uma característica do interior. Cavalo, carro de boi, né? O pessoal andando tudo na rua, não é isso? Então anda todo mundo na rua, vamos passar com o carro todo mundo em cima. Mandaram o comerciante tirar o passarinho que estava na parede. As gaiolas. Enquanto isso no interior embeleza a vida das famílias no interior. Né? A que ponto chegamos? Isso é o maior problema da administração. Maior do que muitas coisas. Falta respeito com as pessoas, com o cidadão. E não é do funcionário, não. Como eu disse, até disse isso à minha mãe. O funcionário ele apaga, manda ele fazer, vai lá. Mas quem mandou ele fazer? Vive aqui na cidade há quanto tempo? Mora aqui há quanto tempo? Participa dos eventos festivos, social aqui há quanto tempo? Não olha para a cara das pessoas. Não sabe quem são os filhos de quem. Só vou e condeno, condeno e condeno. Então eu acho, queria pedir até aos pares que são ligados à administração, levar-se ao conhecimento do prefeito. Conversar, propor, discutir, antes de agir da forma que estão agindo. É o que nós precisamos. Não geramos emprego, já foi dito aqui, verdade. Mas nós estamos ficando muito atrasados, mas muito atrasados. Eu acompanho as reuniões fora do município, vejo que as cidades estão correndo atrás de curso técnico, escolas técnicas, programa do governo federal, estão capacitando já toda a juventude na região toda. E nós vamos oferecer que tipo de emprego para os nossos jovens? É aquilo que eu disse na reunião, ao lado da promotora, juíza, que é o seguinte: se pensam tanto em obras, 771 mil para a Praça da Matriz, 300 e poucos mil para ponto de ônibus, isso e aquilo, e esquece do ser humano, do cidadão, de investir no cidadão, de dar aquilo que o cidadão está precisando. Nós não temos isso. Então, um desabafo também, porque fui procurado, vereadores, como vocês também foram. E a gente fica chateado de ver da forma que o executivo vem agindo.
Se precisa ser feito, vamos fazer. Nós vamos fazer com calma, com tranquilidade, com respeito. Né? E mais uma vez, nada contra os funcionários que exercem a função, que cata seu celular na hora e liga para alguém para dizer como que procede a informação, o que deve fazer. Mas o prefeito está fugindo da responsabilidade dele. Queria tanto e está fugindo tanto do que ele queria. Montou-se um campo de sonhos. Lançou o campo, entregou para tudo quanto é residência e agora ninguém consegue ter atenção, discutir e propor alguma coisa. Se houve um problema sério no município com alguém, não é todos que têm que pagar. Não é da noite para o dia que todos têm que pagar. Parece que existe uma responsabilidade que, descobrimos que essa garrafa fez mal, então nós vamos acabar com toda essa garrafa na cidade. Não é assim. Não é assim. Ter calma, tranquilidade, planejar para agir. Infelizmente, nós não estamos planejando para agir. E nós estamos ficando à mercê de um autoritarismo que precisa ser feito, mas não dessa forma. E demais outras coisas. Mesma coisa com a lenha, com o depósito de madeira, com o caminhoneiro. É duro quando se leva um documento e usa o nome de um vereador. Quantos fazem isso? Olha, aquele vereador que falou que você não pode construir lá, que você não pode fazer isso. É mentira, não é nada disso. Temos tempo de casa, sabemos como essas coisas são. Também sobre a saúde. Fiz questão, vereador Boy, permite citar aqui, ó. Em 2006 nós temos trabalho para a Santa Casa na saúde. Nós temos trabalho em 2004, 2006 o senhor fez comigo, quando nós participamos de uma reunião com os deputados, audiências públicas. Mas o problema é a transparência. Eu estou sendo criticado constantemente, agora usaram até minha família para criticar, porque eu falei da Santa Casa. Mas eu não falei mal da Santa Casa. Eu falei o que um vereador me apresentou, que estava carimbado e dizendo que era dívida. Foi isso que eu falei. Mas sou eu. Usaram minha esposa, cunhada, montaram um Big Brother na frente da minha casa. Falei que eu não preciso de portão na minha casa onde eu moro. Quem já for lá já vê que não tem portão. Porque eu tenho um vizinho que toma conta da minha vida 24 horas. Então eu não preciso. Está lá montado. Já falei para o vereador Paulo, ele não tem esse problema, que o vizinho da frente do cemitério, né? Então ninguém vai incomodar a vida dele. Mas o meu é 24 horas. Se eu escorregar, o cara berra lá do fundo lá. Bem feito. Não fala, cuidado, vai cair. Mas é assim. A gente incomoda por trabalhar. Então, quando eu falei da Santa Casa, eu queria aqui, ó, põe o plano municipal de saúde. O que nós vamos fazer durante 4 anos? É isso. Vamos lá. O que cabe ao prefeito, o que cabe à Câmara, o que cabe ao município, o que cabe ao Conselho de Saúde. É isso, isso, isso. Vamos embora. Vamos trabalhar. Vamos levantar. Mas eu estou aqui há algum tempo. Tenho documentos desde 1999. Eu só vou ler, senhor presidente, permita que eu leia só um trechinho, que eu não vou ler tudo não. Estou guardando isso aqui para uma hora de uma discussão de direito. Isso aqui é um relatório de 2004. No relatório de 2004 diz assim, ó. No documento, relatório de diagnóstico da situação administrativa e financeira da Santa Casa Misericórdia Frederico Zanam, elaborado pela equipe técnica de auditoria regional em agosto de 2004, relato com os principais problemas encontrados. Cobrança irregular aos pacientes SUS. Será que ocorre isso hoje? Não sei. Nós temos que apurar e levantar para ver se continua. Plano próprio de saúde confuso. Os vereadores que já estavam no outro mandato, pessoas que trabalham na administração sabem que quando o ex-prefeito entrou, acabou com o carnezinho da Santa Casa. Era isso daqui, ó. Plano próprio de saúde confuso. Mal articulado. E fora das normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Saúde. Agora presta atenção, o último item que eu não vou ler tudo não. Como eu falei que eu vou guardar para mais para frente, nós vamos... Aqui, ó. Contabilidade necessita rever a organização e atualização do plano de contas. Tem coisas um pouquinho pior. Então o que a gente quer? E esse documento gerou, senhor presidente, o senhor não era vereador, mas vou aqui explicar, o senhor gerou como? Porque fomos pleitear 400 mil reais para a Santa Casa. Ela tinha uma dívida de 360 mil na época. Se eu não me engano, foi registrado, dado conhecimento ao Ministério Público na época, pela própria Santa Casa. E foi por isso.
Então nós queremos ajudar. Queremos fazer. Não é essa mentira que está aí no jornal que tem vereador que quer fechar Santa Casa. Porque o melhor plano de saúde que o cidadão de nós que tivermos no município, no momento que ele passar, o primeiro problema dele, é aqui que ele vai ser socorrido primeiro. Só para mim finalizar, senhor presidente, é aqui que ele vai ser socorrido primeiro. Ele não vai chegar na Mil, na Unimed, em lugar nenhum. É aqui primeiro. Só que não adianta usar família, não adianta fazer as demais coisas, porque nós só estamos cumprindo o nosso papel. E vou explicar mais tarde, senhor presidente, que quem disse que esse vereador não trouxe recursos para a saúde, eu vou mostrar o que eu trouxe já para a saúde do nosso município. Que eu tinha falado, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Pedro. Mais uma vez, boa noite a todos. É difícil a gente falar depois de grande trabalho feito por esses vereadores, citando o nome do que antecedeu, Claudinei, Vanderlon, o próprio trabalho que o Paulo tem feito da saúde, que do jeito que você falou, pode estar contando com esses vereadores. A ideia é essa daqui. Como diz o jornal, os vereadores estão querendo fechar a Santa Casa. Infeliz colocação. Outra também, alguns colocando esses vereadores contra os produtores de eucalipto. Pelo contrário, nós vereadores aqui sempre fomos defensores daquela que é a maior economia do município, que é o eucalipto. Então, por falta de problema que nós temos de estrada, por falta que vários problemas que nós tivemos com chuva aí, causou esse transtorno junto com o vereador Vanderlon e o munícipe, que ele citou aqui. Mas nós somos defensor disso daí, defensor dos direitos daquele que paga os seus impostos, defensor daquele que necessita das estradas para transportar a sua economia, né? Eles têm os seus compromissos, eles são obrigados a transportar os eucaliptos. Não sou contra, eu sou a favor de ter, quando as estradas estão boas, as estradas estão aí da forma transitável como estava, e acabou por infelicidade alguns produtores tá passando máquina, o mesmo caminhão, estragando as estradas, mas devido às vezes à necessidade, porque tanta chuva que caiu no nosso município, e devido à necessidade de estar tendo que fazer dinheiro com transporte de madeira ou coisa parecida, que é a economia do nosso município, trouxe esse transtorno. Mas eu, defendendo aqui o nobre vereador Vanderlon, a gente aqui estamos para ajudar os produtores, principalmente. Outra coisa que vem aqui é o que a gente tem. Eu acho que essa casa aqui teria que estar levando a lei orgânica do município para o executivo. Porque de tanto problema que está trazendo para essa casa aqui, parece que ele não tem responsabilidade quanto ao que se passa no município. Um dos problemas exatamente da política econômica do município. Tudo que a gente vê, é mais fácil você fechar, acabar e não dar uma solução para o problema. Porque a lei orgânica mesmo fala na promoção do desenvolvimento econômico. O município agirá sem prejuízo de outras iniciativas, no sentido de fomentar a livre iniciativa, privilegiar a geração de emprego, utilizar tecnologia de uso intensivo de mão de obra, racionalizar a utilização dos recursos naturais,
proteger o meio ambiente, proteger os direitos do usuário do serviço público e dos consumidores, dar tratamento diferenciado à pequena produção artesanal ou mercantil. É esse um dos trabalhos que a gente tem defendido aqui, que vem. Ele chega lá no executivo com um problema, ele é mais fácil lá. É cortar o mal para a raiz, é mandar fechar, é mandar cortar. Mas está aqui, a lei orgânica mesmo está defendendo o direito dessas pessoas. De pequenas empresas locais, considerando a contribuição para a democratização de oportunidades econômicas, inclusive para os grupos sociais mais carentes. Estimular associativismo, cooperativismos e as microempresas. Eliminar através de burocratas que possam limitar o exercício da atividade econômica. Ele está fazendo completamente ao contrário da lei orgânica. Tem as leis, mas também o cidadão tem os seus direitos e tem os seus deveres. Então, é um direito também do nosso município estar amparando tudo isso daí, porque é de lei isso daí. É um direito dele. Outra coisa também é que, devido a vários problemas que a gente está tendo com o Executivo, um dos problemas, senhor presidente, que eu trouxe hoje à tarde, tanto para o senhor como a parte jurídica dessa casa, é sobre exatamente o que o nobre vereador Vanderlon falou, sobre os requerimentos, das respostas dos requerimentos. Tem um requerimento aqui que os munícipes que nos procurou, e faz tempo que está pedindo uma solução, uma resposta. E, infelizmente, nós não tivemos, esse vereador não teve a resposta desse requerimento, foi datado dia 23 de março, e nós não tivemos essa resposta. Queria ler o requerimento. Requer a Vossa Excelência, após ouvido do plenário, as atendidas exigências regimentais, seja oficializado excelentíssimo senhor prefeito municipal para que verifique junto à empresa Bandeirante Energia do Brasil e nos informe o valor total recebido dessa cidade relativa à CIP, contribuição para a iluminação pública nos meses de janeiro, fevereiro deste ano. Quantas instalações residenciais e comerciais contribuem nesse período? Qual o valor pago pelo munícipe, aquela concessionária, recebendo a iluminação pública no mesmo período, ou seja, janeiro, fevereiro? Então, segundo a lei orgânica, mais uma vez, a gente fala, hoje até brinquei, por que serve isso daí se ela não é cumprida? Por que serve os vereadores se a gente tem feito o trabalho, tem levado o requerimento até o executivo e parece que falta alguma coisa lá dentro lá que não está se encaixando. A gente está vendo vários problemas que está caindo na mão dessa casa, desses vereadores, e não está sendo solucionado. A gente está levando o problema, não só levando o problema, mas tentando passar esses problemas para a gente poder ajudar. Porque quando a gente faz um requerimento, uma indicação, senhor presidente, a gente tenta mostrar o problema e tentar ver o que pode ser feito, o que a gente pode ajudar. Muitas vezes falta de recurso, falta de tempo, ou mesmo falta de pessoas para estar ajudando. Então, conforme essa lei orgânica fala, dos requerimentos, dessa resposta, do parágrafo 1º do inciso 20 do artigo 18 da lei orgânica, que fixa em 30 dias o prazo para o senhor prefeito prestar informações solicitadas e requisitadas pela Câmara Municipal. E nesse mesmo parágrafo, no segundo parágrafo, fala em intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a legislação. A gente não quer chegar ao caso de fazer isso daí, mas a gente pede uma atenção maior pelo respeito que tem essa casa. Porque, mais uma vez, eu volto a dizer,
o executivo, ele é votado por parte do município. Agora, os vereadores, eles são votados por toda a maioria do município. Então, quem são realmente responsáveis para dar a explicação são eles. Nós aqui é a força desse total de pessoas que colocou nós aqui para dar essa resposta para esses munícipes. Então, o que eu queria dizer, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Sebastião. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, gostaria só de fazer as palavras do vereador Vanderlon, as minhas, em relação ao assunto que ele colocou nessa tribuna. Eu acho, como disse também o vereador Pedro Gaetano, nós estamos aqui para atender a população, principalmente os do nosso município, com certeza. E quando a gente fala de eucalipto, a gente fala da economia do nosso município, que hoje é a principal. Então, quando um empresário, às vezes mal informado, cita às vezes o nosso nome, é complicado se ao menos ele vem a essa casa assistir uma sessão nossa aqui dessa casa. Só para informar aos nobres pares e àqueles que nos assistem aí, toda segunda-feira, eu estou procurando fazer um trabalho junto à CAT para trazer profissionais, fazendo um pedido aqui, já estou com o ofício pronto, para buscar essa parceria, para trazer profissionais que possam estar fazendo palestras sobre alguns tópicos, principalmente aquilo que diz respeito ao Código Florestal, a reforma do Código Florestal brasileiro. Eu venho falando já algumas reuniões em alguns bairros que isso pode cair como um tijolo ou até um paralelepípedo nas cabeças de muitos aí, dos nossos produtores. Por quê? Hoje se fala em topo de morro, em área de APP, em reserva legal, e muitos não sabem nem o que significa isso. Isso pode comprometer a economia do nosso município. E tudo aquilo que nós discutimos aqui na tribuna, já passamos por vários ciclos, e a gente pode estar vendo o fim de mais um ciclo no nosso município, uma economia que hoje significa o nosso fortalecimento em relação à economia. Então, para que esses empresários saibam, a gente tem sim um contato aí com muitos dos produtores. Minha família é produtora de eucalipto. Muitas das pessoas citadas aí são nossos conhecidos. E a gente vem procurando sempre estar fazendo um trabalho em prol dos nossos produtores, seja de eucalipto, seja de criador de gado, seja qual for o ramo de atividade desse produtor. A gente ouviu, eu acho que essa tribuna é o lugar certo para nós que fomos eleitos aí pela população do nosso município, para estar usando ela e estar fazendo as defesas, fazendo as colocações que nós devemos fazer. Como foi falado, em questão de segurança, a gente tem que tomar cuidado sim. Uma hora uns querem fechar, outra hora outros querem abrir. Uma hora uns estão na informalidade, outra hora o governo vem aí com MEI, sistema para os micros empresários aí se formalizarem. E muitas vezes é questão de segurança. Foi colocado nessa casa aqui a questão do executivo querer abrir ou fechar. Eu acho que
é de conhecimento, como nós discutimos antes da sessão, a questão de uma pessoa que se encontra há mais de um mês na UTI do Luzia Pinha Melo. E foi detectado, que não conseguiam descobrir o porquê que ela estava lá, que ela fez um tratamento num determinado salão aqui em Salesópolis. Salão de beleza, salão cabeleireiro. E que foi usado um certo produto que gerou um problema sério nessa pessoa. Detectado esse problema, o próprio hospital denunciou a questão na saúde do Estado. Onde o Estado veio até Salesópolis e procurou determinado salão, fazendo uma vistoria, procurando saber como que ela fazia a composição do produto utilizado. E se chegou numa situação que o próprio Estado solicitou para a vigilância do município que procurasse uma determinada pessoa onde aquele salão, aquela pessoa proprietária, comprou um produto para fazer a composição do produto que usou na cabeça dessa senhora. Então, vocês vejam bem aonde vai a tribuna dessa casa. Às vezes da falta de conhecimento daqueles que falam que às vezes o município não é responsável. Tem que ser responsável pela segurança de todos. Como a gente fala de segurança física, na área de saúde, em todas as áreas. Então, quando se procura, não é fechar ou deixar a pessoa trabalhar com segurança. Vocês imaginam só, né, a esposa, a filha, de repente, num simples fato de ir num salão, de repente pode parar na UTI, né, por causa de um produto. Não é por causa de um simples produto que vai se fechar, mas tem que ver a verificação da causa, se aquilo realmente foi o que causou toda a situação. Se veio um laudo mostrando isso, então, quando a gente fala em algumas questões nessa tribuna, a gente precisa ter o conhecimento que para abrir existe uma legislação, para fechar tem uma legislação, a gente fica preso sempre à danada da legislação. Então, eu acho que houve toda uma situação, às vezes o simples senhor, que às vezes sem maldade faz o produto lá no fundo da casa dele, sem nenhuma orientação, ele pode causar um problema sério dentro do nosso município. Às vezes aquela pessoa que vem vender um peixe, né, sem, de repente, autorização, sem a procedência de onde vem aquele peixe, ele pode causar um problema de saúde no município. Então são vários os itens que podem trazer um transtorno dentro do nosso município. A gente vem falando, a gente falou de Santa Casa, acho que quase todos os vereadores trabalham no sentido de se ajudar uma Santa Casa. E tudo isso é saúde. Eu botei como meta, sempre que eu puder, e as pessoas que trabalham pelo nosso município, no Estado, na União, puderem estar mandando alguma coisa, esse vereador vai estar pedindo sim ajuda para a nossa Santa Casa. Santa Casa, como todos os vereadores que falaram aqui, sempre tiveram uma ajuda desta casa e nós vamos sim fazer o máximo possível para que isso não aconteça nunca. Eu já precisei, minha família já precisou, muitos de meus conhecidos já precisaram da Santa Casa. A gente precisa sim fazer um trabalho, como foi colocado pelo vereador, trabalho transparente que a gente possa investir, sabe, na saúde do nosso povo. Então eu acho que, à medida do possível, quando a gente fala em questão de saúde, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não chegue da forma errada às pessoas. Às vezes uma simples palavra mal colocada num jornal pode causar um problema muito sério para aqueles que vêm sempre trabalhando
para ajudar o município. É para isso que todos foram eleitos. E quando a gente fala, né, de protocolo, hoje nós estivemos discutindo, senhor presidente, das 2 às 4, ficamos aí por várias horas discutindo a reforma da nossa lei orgânica. A gente sabe que ela precisa ser, sim, atualizada. E quando a gente fala, né, que o projeto chegou a esta casa hoje, para ser votado hoje, é porque muitas das vezes chega, como chegou esse projeto na sexta-feira, para o Executivo, para que ele apresente uma lei, para ele poder receber o recurso. Senão ele não recebe. Então nós estamos discutindo isso. A gente tem que aprovar às pressas aqui um projeto. Eu já havia comentado essa questão, que é muito mais fácil nós aprovarmos um projeto, então, que dê autonomia para o Executivo estar fazendo os convênios com o Estado. E que depois, sim, a gente possa estar fiscalizando o convênio. Porque senão a gente tem que ficar aqui fazendo, às vezes, sessão extraordinária, correndo atrás, às vezes, de parecer, para ver se o assunto é pertinente, se ele é correto, da ordem jurídica, constitucional. Então fica difícil, senhor presidente. Eu estarei levando, sim, ao Executivo, como membro do partido, como representante do Executivo, para que ele faça, assim, um projeto e para que a gente não possa estar cobrando dessa maneira. Como se ele quisesse ter mandado hoje e nós sermos obrigados a votar, porque senão nós vamos prejudicar o nosso município. Eu acho que nós temos que fiscalizar, sim. Mas o ato de fazer o convênio e não prejudicar o município é do Executivo. Então essa casa, sim, ela deve, depois de ser efetuado o convênio, ter sim um convênio aqui nessa casa colocado, para que a gente possa fiscalizar. Aí sim. Mas da gente ficar reclamando que o convênio chegou, agora se chegou para ele na sexta-feira, ele precisa entregar o mais rápido possível. Como que ele vai fazer a situação? Também, senhor presidente, falei de um trabalho onde fala da resolução 303 de 18 de dezembro de 2008. Dispõe sobre as vagas de estacionamento de veículos destinadas exclusivamente a pessoas idosas. Então, quando eu comentei da criação de uma diretoria de trânsito, não é só para colocar a placa de proibido estacionar, de carga e descarga, mas também de ver, né, a questão dos idosos, dos deficientes. E já existe, senhor presidente, uma resolução que fala sobre esse dispositivo. O que a gente precisa é fazer com que o nosso município consiga, como o vereador já colocou nessa tribuna, colocar no orçamento disposições para que isso aconteça. A gente fala de orçamento, quase todos entendem como funciona o orçamento do município, mas a gente usa a tribuna de uma certa forma para cobrar. Eu acho que é o nosso dever de estar cobrando, de estar levando a conhecimento. Eu gostaria, senhor presidente, que Vossa Excelência fizesse um levantamento, pudesse me posicionar de quantos requerimentos foram feitos nessa casa, né, nesse período de janeiro até essa sessão. E quantos foram feitos em outras gestões no mesmo período, cada ano. Na verdade, a quantidade de requerimentos que se chega ao Executivo, para que se responda a isso, para que se responda aquilo, e muitas das vezes, para nada. Só para, como diz o açougueiro, encher linguiça. Levar serviço para o Executivo, onde ele está correndo, com muitos dos transtornos que ficaram da gestão anterior, os convênios, que ficaram aí atravancando, né, a assinatura desses novos convênios. Então,
senhor presidente, eu gostaria que o senhor fizesse levantamento, pudesse me posicionar. Que a gente traz, sim, alguns serviços, alguns documentos dessa casa, mas que vêm de encontro com muitos dos problemas que são pertinentes ao nosso município. Ajuda comum para a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente, é o que eu tinha a dizer. Só gostaria mais uma vez de estar destacando o trabalho da Comissão Especial de Reformação à Lei Orgânica do nosso município. Essa comissão se reúne às segundas-feiras, às 14 horas, toda segunda-feira. Para você, munícipe, que queira participar, mandando suas sugestões, pode trazer suas sugestões aqui direto, aqui entregando na Secretaria da Casa de Leis. Eu tenho certeza que a Secretaria vai estar passando para a comissão fazer uma análise. E a gente vê realmente a importância que é. Também através do nosso site, lá o link de reformação orgânica, participem, dando sugestões. A gente vê que é um momento único, é um momento muito especial. A gente sabe, mais de 20 anos que a nossa lei não é modernizada. É um momento que a participação é muito importante e fundamental para formarmos a nossa Constituição Municipal. Tá? E também um recado, não haverá expediente nem na quinta e nem na sexta-feira, devido ao feriado nacional de Corpus Christi. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença dos munícipes aqui presentes, vocês que nos assistiram através da internet. Em nome de Deus, encerro a presente sessão.